dando início hoje à 48ª reunião da CJRI. Hoje nós temos representantes da Move Brasil e do consórcio Conorte. Alguém gostaria de fazer algum registro antes de darmos início? Diego, bom dia a todos. É o representante do jurídico enquanto presente na sessão. Até o presente momento não tem nenhum representante, mas foi enviado o convite, como de praxe. Ok. Registrar em ata a nossa presença do jurídico. E eu queria agradecer também ao pessoal da DIC, da fiscalização, pelos levantamentos realizados. Ok, registrar em ata. Bom, dando início aqui aos processos da Move Brasil, já tem algum representante presente? Tem sim, Elisa. sou eu. Oi? Tem sim, sou eu, Elisa. É Elisa Santos, né? Isso. Ok, Elisa. Os primeiros itens da pauta são de não realização de horário, que é dos itens 1 a 5. A gente pode agrupá-los ou você deseja fazer algum destaque? Não, eu prefiro que faça separado mesmo. Separado mesmo, né? De um por um. Uhum. Então, Por item 1 da gentileza. pauta é não realização de horário relativo ao indeferimento. Perdão, trava um pouquinho. Pode repetir, por favor? Item 1 da pauta é não realização de horário, relator José Roberto votou pelo indeferimento. Certo. Um momento. Antes de começar, Elisa, bom dia. Bom Meu dia. nome é Roberto, sou presidente da comissão. Aqui sua manifestação, só informando, não sei se você já participou, não lembro que não, são até 3 minutos por processo, para você ter para explanar sobre o processo, ok? Certo. Tá certo, ok. Então, eu passo a palavra à operadora item 1 da pauta. Primeiramente, bom dia, gente, tudo bem? Sobre esse auto em específico, eu gostaria de mencionar que houve sim um motivo justificado para a não realização do horário. O motivo justificado foi a quebra, né, do veículo 2434. O mesmo veículo, ele foi sim consertado e retornou para a operação logo após um certo tempo, mas a operação de fato foi normalizada em tempo hábil, não havendo prejuízo aos usuários. E só para dar um destaque ao artigo 125 do regulamento, que diz que, quando for constatada a irregularidade pela concessionária ou pela permissionária, o agente de fiscalização exigirá da mesma a normalização da operação e lavrará o auto de infração previsto no regulamento. E foi o que ocorreu nesse caso. A operação ela foi normalizada e não houve prejuízo aos usuários. Vale, inclusive, ressaltar que, nesse caso, no próprio relatório de viagem menciona que haviam 135 viagens previstas e foram 131 realizadas, ou seja, apenas 2 viagens nesse dia não foram realizadas e foi por motivo justificado, ou seja, quebra do veículo. Obrigada. Obrigado à operadora, passo a palavra. Bom dia, conselheiros, bom dia aos demais participantes. Bom, conselheiros, estamos diante daqueles mesmos casos da operadora Conorte. Problema identificado na garagem, horário de entrada de frota, não entrou, foi devidamente autuado. Pouco interessa a esse usuário que estava esperando essa viagem os índices de cumprimento da operadora. Vou explicar ao usuário, não tem problema não, que ela fez X% de viagem no dia. O usuário que contava com aquela viagem específica foi prejudicado, ponto. E tem que ser mantido o mesmo entendimento para essa operadora que é mantido para as outras. Quebra, problema identificado na garagem não é motivo justificado. Tem 45 minutos para efetuar a substituição do veículo, contratualmente. Não o fez. A CJRI já tem um entendimento que estendeu e equiparou as permissionárias de 2 horas entre a quebra e a não do horário para penalizar. Nesse caso, claríssimo, horário de entrada de frota, problema identificado na garagem, não providenciou imediatamente a substituição e o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Oi, presidente, posso falar? Pois não, conselheiro. Saber se era a primeira viagem, era, Filipine? Entrada de frota.
Mas não era a primeira viagem, não. Primeira Certo, viagem, obrigado. 26ª posição. Está aí no parecer técnico, anexado ao quadro de horário da linha. É só olhar. Presidente, Ok. presidente, Algum conselheiro quer se posicionar, se coloca em votação? Então, item 1 da pauta, infração não realização de horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Em primeiro horário, realmente, sou pelo indeferimento. Conselheiro Cleano, seu voto. Acompanho o relator, indeferimento. Desculpe, peraí. Conselheiro Cliston, seu voto. Com o relator. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok. Ok, indeferido 5-0. Item 2, Presidente. não. Diego 21. Pode Quem é falar. a moça? Rosângela Vital. É da onde? Rosângela deve ser do Conorte. Se for, Rosângela é que eu estou pensando. Tem aqui, Rosângela Vital. Tudo bom? Gente, eu sou da Mob Brasil. A Rosângela? Mob Brasil. Ah, tá bom, obrigado. Pois não, presidente. Pois não, digo. Só um minuto. Item 2 da pauta, não realização de horário. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Gente, esse caso, houve sim um motivo justificado para a não realização do horário das 7h15. A razão da não realização do horário foi a quebra do veículo 2429, ou seja, a frota do tipo BRT, que é uma frota que a gente menciona em várias autuações, que é uma frota muito antiga, que apresenta quebra com frequência, as peças não são tão fáceis de se conseguir, e é bem complexo, sabe? Inclusive o tempo para conserto desses veículos. Nesse caso aqui em especial, houve sim o conserto do veículo em um certo tempo hábil, e ele retornou à operação às 10h18. Peço a vocês pela razoabilidade, levando em consideração que a operadora já foi penalizada, a viagem não realizada, ela não foi remunerada, e dou a palavra ao conselheiro da vez. Ok, obrigado, operadora. Passo a palavra a Vitor. Bom, conselheiros, mesmo caso que já temos discutido aqui há muito tempo. No caso, o veículo entrou em operação, quebrou às 4h40. Não fez 4h45, está dentro do GAP do contratual. Não fez 5h54, está dentro do GAP que a comissão determinou, também não foi autuado. E não fez 7h15. Extrapolou as 2 horas que essa comissão entende como suficiente para efetuar a troca de veículo. A empresa tem frota reserva, é remunerada pela frota reserva e não explica por que não usa. Então, é um caso simples e o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Vitor. Item 2 da pauta. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, item 2 da pauta, infração não realização de horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pela indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleanto. Acompanho o relator, indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido 5-0. Item 3 da pauta, não realização de horário. O vereador Júnior Bocão votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Prezados, nesse caso, houve um motivo justificado para a não realização do horário. Como mencionado no auto anterior, é novamente um veículo do tipo BRT, ou seja, uma frota antiga. Esse veículo, diferente dos demais, não era a primeira viagem dele, ele já se encontrava operando. O mesmo foi consertado em tempo hábil e, posteriormente, retornou à operação na mesma linha. Novamente, repito e friso. A operadora já foi penalizada, levando em consideração que a viagem não realizada não foi remunerada. Sendo assim, peço a vocês que, pela razoabilidade, votem pelo deferimento desse auto de infração. Obrigada.
Obrigado, operadora. Com a palavra de Bom, a empresa, primeiro, não faz nenhuma prova de que o carro estava em operação. Não há nenhum anexo de BTL, de monitoramento de que o veículo estava em operação. Eu fui olhar a ordem de serviço. A ordem de serviço foi aberta às 5h20 da manhã. O horário autuado foi 9h20. 4 horas de gap entre o fato, a quebra, e o horário não realizado. 9h20, 4 horas, o dobro do que a comissão entende como suficiente para efetuar a substituição, e a empresa não fez. Então, o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Adílio. Item 3 da pauta, algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, Levou item mais 3 de. da Ô, pauta. presidente, levou mais de 2 horas, foi para substituir, foi? Foi isso? Foi, Filipine? 4 Mais horas, de e 2. não tinha 4 horas e não tinha feito a substituição. Ok. Ok. Item 3, infração não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento, né? 4 horas aí realmente fica difícil. Ok. Conselheiro Cleante, seu voto. Concordo, Bandeira. Sou pelo indeferimento. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido 5-0. Item 4, não realização de horário também. Clemente Costa votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Bom, nesse caso aqui, em específico, o horário não foi realizado porque o motorista escalado para realizar a viagem teve um mal súbito no trajeto casa-trabalho. No parecer da DICE, eles tinham mencionado que esse não era o motorista que estava escalado para realizar aquela determinada viagem. De fato, não era aquele motorista, mas a gente realizou reescalonamento de posição. Ou seja, ele passou a ser após os reescalonamentos, que não é algo proibido nem vedado no regulamento. Sendo assim, ele não informou a empresa em tempo hábil, a gente não conseguiu substituí-lo de imediato, mas após tomarmos conhecimento de que o motorista não estava bem de saúde, a gente realizou a substituição do motorista e normalizou a operação em tempo hábil. Agradeço a todos. Obrigado, operadora. Passo a palavra a Adílio. Bom, a operadora, em sua defesa, não fala nada de rescalonamento, que fez rescalonamento, nem nada. Ela é bem objetiva e está transcrito no parecer técnico. O horário das 5h35 do Fernando de Alegre não foi realizado no motorista Jefferson Francisco, matrícula 8453, que estava escalado para a realização da viagem. Bom, fui procurar. O que diz a operadora, o motorista não estava escalado para realizar o horário de 5h35. O mesmo estava escalado para a posição 18A, que corresponde ao horário de 6h33. Para a viagem de 5h35, posição 12A, estava escalado o motorista matrícula 2737, por saída da garagem. Então, não faz prova de que o motivo justificado foi falta de operador devido à divergência entre o alegado e o documentado. Então, o auto deve ser mantido. Obrigado, Adílio. Item 4 da pauta, algum conselheiro Ô, quer se posicionar? presidente, eu não entendi direito, porque na defesa diz que o motorista passou mal e ela substituiu o carro, né? Ela substituiu Não, a eu substituí o posição. operador. Sim, a Perdão, posição, se não né? ficou claro. Não Vejam, substituiu a posição do carro, foi outro carro cobrir, foi isso aí? Ou não? Não, Você foi o operador. substituiu o operador. Bom, Isso. substituiu o operador, realizou a viagem? não. Essa viagem mencionada na auto de infração não foi realizada devido ao operador não ter informado a empresa em tempo hábil para que a gente realizasse a substituição de imediato. Mas ele estava adoentado, ele estava doente, ele Isso, ele realmente estava passou mal, passando. ele teve um mal súbito, ele entregou o atestado na empresa. Aí realmente tem Não, motivo, conselheiro, né? vejam o processo, vejam o que está Não escrito. era a primeira viagem Motorista, do dia, matrícula não. 8453.
Ela disse que a não realização foi por conta do motorista 8453. Só que esse motorista 8453 não estava escalado para a posição autuada. Então, tem divergência entre o que alega e o que documenta. E nós, todos aqui, já estamos cansados dessa questão de falta de operador. E quando a empresa apresenta a documentação correta, eu sugiro o cancelamento, não tem problema nenhum, apresentou tudo corretamente, mas no caso com uma divergência dessa, não é possível aceitar. Então, o auto deve ser mantido. Por quê, operadora? Por que houve essa mudança de operador? A gente realiza reescalonamento quando a gente não está com frota reserva disponível para cumprir determinado horário, já para subir as posições, e a gente não prejudicar os usuários, né? A gente procura da melhor maneira possível e mais adequada para conseguir cumprir o máximo de viagens possíveis. Mas Aí nesse caso, infelizmente, você trocou o motorista que iria originalmente para esse carro, é isso aí? isso. E não era a primeira viagem. Não era a Isso. primeira viagem. Do dia, não. Daquela linha, não. Ok. Fábio, esse é o item 4, 35 é hora de entrada de frota, minha gente. Fábio, esse é o item Caiu 4. o quadro de horário no parecer técnico. Fábio, esse é o item 4. É o item 4. Tá aí. Tá o quadro de horário. Parecer não tem nada a ver aí, o motorista passando mal, com todo respeito à operadora, não tem nada a ver, não. Está dizendo aqui o parecer, a lavratura do auto-infração, né? Não realizou o horário da 5h35, pelo mesmo motivo de 4h15, né? São duas viagens não realizadas, tá? Explicado E aí era a situação. entrada de frota, Cleiton? Era entrada de frota? Isso, entrada de frota, primeira viagem. Aí é complicado. Ok, realizados os esclarecimentos. Em votação, item 4 da pauta. O Fernando Bandeira, seu voto. Entrada de frota, né? Aí realmente é indeferimento, né? Ok, vereador Júnior, seu voto. Fábio, nada comprova essa informação de troca de motorista, é isso, Fábio? É a divergência de dados. Ela diz que na defesa que é um e na documentação está outro escalado. E ela não fala na defesa nada de rescalonamento de motoristas. Indeferimento. Obrigado, Fábio. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, eu poderia ver até essa questão da razoabilidade, mas você está vendo aqui dois horários, 4h15, aí passou mal, 4h15, mas 5h35 também não realizou. Duas viagens no início de frota, né? Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido 5-0. Item 5, não realização de horário também. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Nesse caso aqui, o auto de infração foi sobre parar afastado da plataforma, mas o fiscal não menciona no próprio auto de infração se utilizou. Desculpa, Elisa. É o item 5, que é não realização de horário também, tá? Ah, perdão. Eu acho que você pulou. Foi para o 6. Foi sim. Pode começar. Perdão. Nesse caso aqui, foi quebra do veículo. O conserto do veículo foi realizado com menos de 90 minutos e o veículo retornou à operação às 10h30. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, mesmo caso dos outros, horário 9 horas da manhã não foi realizado em razão da quebra do VI-38, estava programado, o veículo operando normalmente. O veículo não operou normalmente. O veículo não entrou em operação, só foi entrar em operação às 10h30 da manhã. Deixou de fazer várias viagens. A linha só tem 2 carros. Está aí o monitoramento da empresa. A linha operou com um carro só até 10h30 da manhã, deixou de fazer 6h30, 7h30, 8h20, 9 horas. Aí o de 9 horas foi devidamente autuado. Então o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, vice. Item 5 da pauta. Algum conselheiro quer se posicionar? Foi Votação. entrada de frota também, foi, Fábio. Positivo. Não entrou, só foi entrar às 10h30 da manhã o segundo carro.
Ok. Então, em votação, item 5 da pauta. Conselheiro Cleandro, seu voto. Acompanho fielmente o relator. Indeferimento. Ok. Conselheiro Cleito, seu voto. Aí não tem como ver pela razoabilidade, né? 4 viagens não realizadas, uma linha com 2 veículos, indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok, 5-0, indeferido. Item 6, para afastar da plataforma. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, nesse caso aqui, no próprio auto de infração, o fiscal não menciona se ele utilizou algum equipamento para aferir a distância do suposto afastamento. Sendo assim, senhores, eu peço a vocês pela razoabilidade e por não ter em si a medição correta do afastamento que ele tanto menciona no próprio auto de infração. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, vice. Veja, conselheiros, o que está em discussão não é o segundo carro, não. É o 2710, que ficou estacionado no embarque da linha, na bandeira de embarque da linha de 431. O que o fiscal autor foi isso, que o motorista do veículo 2710 deixou o veículo estacionado na bandeira de embarque. Aí obrigou que o veículo 2022, que estava atrás para realizar a viagem dele, parasse na faixa da esquerda. Os usuários tiveram que descer a pista de rolamento para embarcar. Mas a autuação trata do estacionamento do veículo 2710, que a empresa em nenhum momento discorre. Ou seja, reconhece o fato e o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, a vice. Item 6 da pauta. Algum conselheiro para se posicionar? Então, em votação, item 6, para afastar da plataforma. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Esse aí eu sou pelo deferimento do processo. Deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Esses terminais são sempre complicados, é difícil fazer isso. Também voto pelo deferimento. Conselheiro Cleandro, seu voto. Eu acompanho o relator. Ok, eu sou pelo indeferimento. Indeferido 3-2. O item 7 é antecipação de horário de saída no ponto de retorno. O vereador Júnior Bocão votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Perdão, senhores, só porque não ficou claro. Esse não é por operar com veículo retido? O item 7 é antecipação. O operar Ah, com o veículo retido é o 8. certo. É o próximo. Ok. Bom, senhores, nesse caso aqui, eu vou apelar a vocês pela razoabilidade, levando em consideração que a antecipação foi de 10 minutos e que esta não era a última viagem da linha. Peço aos senhores que utilizem da boa-fé e da razoabilidade e peço pelo deferimento da auto-infração. Obrigada. Obrigado, operadora. Passa a palavra. Bom, conselheiros, fato incontroverso. Eu entendo que não há razoabilidade. A viagem às 22h40 foi realizada às 22h30. Os usuários que chegaram após isso teve que aguardar até 23h05 para se deslocar para suas residências, apenas porque o motorista resolveu antecipar a viagem. Então, é o que eu digo sempre aqui. As decisões aqui repercutem lá fora. Então, a gente não pode permitir esse tipo de caso venha a virar frequência no sistema. Então, esse auto deve ser mantido até para servir pedagogicamente aos outros operadores. É isso. Ok, obrigado, a vice. Item 7 da pauta. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, antecipação do horário de saída no ponto de retorno. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleandro, seu voto. Indeferimento, presidente. Realmente é complicado para os usuários que perdem esse ônibus. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento.
E indeferido, 5-0. Item 8, operar com o veículo retido. Cleonto Costa votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom, senhores, nesse caso aqui em específico, o veículo já havia sido consertado, ele já estava pronto, tanto que foi liberado no dia seguinte a infração, sem prejuízo ao usuário, o conserto dele foi realizado, então não vejo razão para não haver o deferimento desse auto de infração. Obrigada. Obrigado, operadora. Passa a palavra a Bom, conselheiros, a empresa utilizou em operação um veículo retido, ou seja, um veículo estava proibido de operar no sistema. Em sua defesa, a empresa alega que houve um erro administrativo. Bom, se errou, tem que ser penalizada. Então, não é admissível que as empresas coloquem em operação veículos que foram retidos e que só podem operar após a devida vistoria pelo órgão gestor. Então, esse auto deve ser mantido. É isso. Ok. Obrigado, Adilson. Em votação, item 8 da pauta, operar com veículo retido. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento, viu? Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido, 5-0. Próximo item, item 9, é ar-condicionado com defeito. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a Esse- operadora. Esse eu posso fazer em conjunto, porque são 3 de ar-condicionado. Ah, ok. Então são os 9, 10 e 11. Isso. Ok, com a palavra, a operadora. Bom, senhores, nesse caso, como é mencionado em outras defesas de ar-condicionado, o senhor fiscal não levou o equipamento de medição, não mencionou no auto de infração a temperatura que estava nesse dia. Sendo assim, senhores, por esse simples fato que é obrigatório ao fiscal se utilizarem um equipamento de medição para realizar a medição da temperatura e por não fazer essa diferença no próprio auto de infração, eu sugiro que vocês votem pela razoabilidade, pelo deferimento do auto de infração. Obrigada. Obrigado, operadora. Passo a palavra a Adilson. Bom, conselheiros, sem me estender, apenas rebatendo a fala da operadora, não é um equipamento obrigatório. A BNT não fala em nenhum equipamento obrigatório para medição, mas isso já é esperado aqui dentro da comissão. Apenas informar, como de praxe, as temperaturas que foram identificadas no equipamento do veículo na data da fiscalização. No item 9, 30 graus, no 10, 29 graus e no 11, 30 graus. É isso. Obrigado, Adilson. Item 9, 10 e 11 da pauta. Infração ar-condicionado com defeito. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo, por não estar usando o instrumento adequado. Ok. Conselheiro Cleano, seu voto. Enquanto não houver, por parte da fiscalização e da DICE, uma comprovação da medição de forma correta, com os equipamentos necessários, continuarei votando pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleito, seu voto. Usando o meu critério, né, todos acima de 27 graus em deferimento. Ok. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Acompanho o Cleanto. Ok. Eu voto pelo indeferimento de todos. Ok. Deferidos, 3-2. Item 12, não cumprimento de horário, antecipação de horário de saída no ponto de retorno. Cleonto Costa votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, nesse caso aqui, o motorista se antecipou em 6 minutos. Todos os operadores que realizam atos que são incoerentes com a previsão em Oslo e etc., eles são devidamente punidos.
Não há por parte da operadora algo que se possa fazer a não ser punir o operador para que esse ato não se repita. Neste caso aqui, eu apelo a vocês pela razoabilidade, levando em consideração que foi apenas 6 minutos e que não era a primeira e nem a última viagem da linha. Obrigada. Obrigado. Com a palavra disso. Bom, conselheiros, mesmo fato do outro, e ao contrário do que diz a empresa, era o último horário da linha. O quadro está aí no parecer técnico, colocado no parecer técnico, era o último horário da linha, ou seja, usuários que chegaram no terminal ficaram sem transporte. Então, deve ser devidamente penalizada a operadora com a manutenção do auto. É isso. Ok, obrigado a disso. Item 12 da pauta, em votação. Não cumprir horário, antecipação do horário de saída no ponto de retorno. Conselheiro Cleide, seu voto. Último horário, indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Ô, Cleiton, era o último horário, Cleiton? Segundo o Fábio era falou último aí, horário? é último horário, segundo o Fábio falou aí. Último Fábio? horário. Está aí o quadro anexado no parecer técnico. Último horário. O seu voto, conselheiro. Indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento, último horário, não é isso? Eu voto pelo indeferimento. Indeferido 5-0. Último item da MOB Brasil, item 13, operar com legenda ilegível. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, ao analisarmos a capitulação indicada pelo agente fiscalizador e a narrativa dos fatos, fica claro a incompatibilidade entre ambos, visto que operar com o letreiro sinalizado de forma equivocada ou mesmo apagado não apresenta qualquer risco de segurança aos usuários. Logo, o atentado ao artigo 28, inciso 16, não ocorreu. Obrigada a todos. Obrigado, operadora. Com a palavra disso. Bom, conselheiros, a operadora comete um equívoco, porque está enquadrado no item 14. Então, que é, devidamente, utilizar a operação veículo em perfeita condição de funcionamento. Artigo 28, item 14 do RSTPP. Então, a operadora se equivocou aí na sua interpretação. O auto está devidamente preenchido e saliento que o fiscal recolheu, mandou o carro para consertar a primeira vez, o carro retornou com o mesmo defeito e aí foi autuado. E mandou de novo para a garagem. Então, o auto deve ser mantido. Obrigado a disso. Item Ô, 13 da Fábio, pauta. isso era aquele painel eletrônico, é? E a legenda, não é legenda do nome, painel eletrônico do nome, não é o secundário, não. Meu Deus do céu. Ô, Fábio, ele reincidiu no mesmo dia, foi? No mesmo dia. Ele mandou recolher uma vez, foi, voltou com o mesmo problema, ele recolheu de novo e autuou. Obrigado. Item 13 da pauta. Vereador Júnior, seu voto. Pela reincidência do mesmo dia, indeferimento. Conselheiro Cleide, seu voto. Indeferimento. Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleano, seu voto. Acompanha o relator, indeferimento. Ok, indeferido 5-0. Finalizamos a MOB Brasil. Fique à vontade, doutora Elisa, para se retirar, se desejar. Tenha um bom dia. Senhores, agradeço a todos. Tenham um bom dia. Bom dia, Bom Elisa. dia. Bom dia. Passamos agora para o consórcio Conorte. O representante do Conorte hoje é a doutora Cristina. Sou eu, É Camila? Camila. Oi, Isso. Camila, tudo bom? Tudo bem? Começamos hoje pelo item 14, alteração de uso, diminuição da quantidade de veículos.
Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a Ô, palavra a operadora. presidente, só um minutinho. Quem é Alisson Dantas? Saiu. É da MOB Brasil. Ele saiu. Ok. Com a palavra a operadora. Bem, conselheiros, as informações relativas ao presente auto, foi possível visualizar que houve uma quebra inesperada do veículo, e o veículo que estaria na 26ª posição, ele precisou ser recolhido. Por isso, dessa forma, peço que votem pelo deferimento desse caso. Com a palavra a vice. Bom, conselheiros, é o que está descrito no parecer técnico. Era a entrada de frota, o carro não entrou, entendeu? Não, o fiscal ficou esperando para ver se o carro entrava em operação, o carro não entrou, a linha deveria estar operando com 26 veículos naquele horário e ficou operando apenas com 25. Então, houve uma diminuição da capacidade de transporte dos usuários na linha e o alvo deve ser mantido. É isso. Ok. Obrigado, vice. Item 14 da pauta. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, diminuição da quantidade de veículos em infração. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Ok. Conselheiro Cleandro, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Fábio, eu não ouvi não, só confirmando. A entrada de frota. Era entrada de frota, o último veículo para entrar na frota da empresa. Valeu, Fábio. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido 4-1. Exato. Os demais itens do Conorte são 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, todos de ar-condicionado com defeito. Previamente, a operadora informou que a gente poderia agrupar. Ok. Passo a palavra à operadora. Bem, conselheiros, esses autos aqui foram de ar-condicionado e, como já se sabe, não havia instrumento para medir a temperatura interna do ar-condicionado. E como vocês já vêm entendendo dessas últimas CJRI, eu peço que vocês votem pelo deferimento desses casos. Com a palavra a vice. Ok, conselheiros, apenas para informar as temperaturas em cada item desse. O 15, 28, o 16, 29, o 17, 26 graus, o 18, 26 graus e meio, o 19, 26 graus e meio, o 20, 28 graus e meio e o 21, 28 graus e meio. Pode ser colocado em votação. E algum conselheiro quer se posicionar, colocar em votação? Então, em votação, item 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da pauta. Infração ar-condicionado com defeito. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Seguindo no entendimento até o correto apuração. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleandro, seu voto. Presidente e todos do Conselho, eu me sinto constrangido em votar pelo deferimento, por exemplo, ônibus que está com a temperatura elevada. Mas estamos discutindo aqui uma questão técnica. Eu preciso de dados técnicos para poder votar conforme a legislação, mas não tem, porque a medição não está sendo realizada de uma forma cabível. Então, voto pelo deferimento de todos. Conselheiro Cleito, seu voto. Opa, Fábio vai votar por mim aí. Os que for abaixo de 27, deferimento, acima de 27, indeferimento. Que falou aí, eu não consegui nem anotar. Viu? Agora eu já apaguei aqui e Bota botei por os mim aí, votos. Fábio.
Agora já botei. Deixa eu ver aqui se eu recupero. Foram os itens, eu anotei aqui, Foram 17, os 18 e itens 19. 17, 18, E 19. 19 que estavam abaixo dos Abaixo de 27. 27. Ok, Diego? Eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Ok, os itens 17, 18 e 19 foram deferidos 4-1, os demais deferidos 3-2. O item 22, PEV quebrada. Relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, conselheiros, com relação ao auto de infração, foi verificado que o coletivo 1582 ele foi acometido por um intérprete, né, na sua plataforma elevatória veicular, quando estava operando na linha 1918 em Garaçu. Foi um problema de fato de força maior. Assim que foi verificado o problema, o veículo ele foi recolhido, ele teve sua manutenção feita, foi resolvido e posteriormente que depois que o problema foi identificado e que o problema foi resolvido, ele voltou à operação. Peço que vocês visualizem aqui que esse veículo não é reincidente. Inclusive, é um assunto que pouca gente vem discutir aqui em sede CJRI com relação à PEV quebrada de Conorte. Por isso que eu peço que, pela razoabilidade, o veículo apresentou o problema durante a operação e assim que foi verificado esse problema, ele foi recolhido e foi resolvido o problema. E só voltou para a operação depois que o problema foi resolvido. E não era reincidente. Por isso que eu peço que votem pela razoabilidade desse caso e votem pelo deferimento. Passo a palavra a Vice. Bom, conselheiros, PEV, já está discutido isso há anos aqui. Apenas atentar para os conselheiros o horário em que foi feita a fiscalização, né? 9h35 da manhã. Então, tinha realizado quantas viagens? 1, 2? Então, não teria motivo para a PEV estar quebrada. Então, como em todos os autos, eu entendo que o fato do carro não ser reincidente não é motivo para cancelamento de auto, e eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Obrigado, Vice. Item 22 da pauta. Infração PEV quebrada. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleano, seu voto. PEV, para mim, é indeferimento, quer seja ou não reincidente, que é constrangedor para um cadeirante não poder subir no ônibus. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido por 3-2. Item 23 é Anjo da Guarda. O vereador Júnior Bocão votou pelo indeferimento. Diego. Com a Ô, Diego. palavra, Oi. operadora. Eu votei pelo deferimento, viu? Então é Vejo deferido parecer aí. 3-2. No seu relatório, Tá deferido. Foi aí na está planilha deferido. que colocou em deferimento, viu? Ah, ok. Então peço desculpas, foi falha nossa aqui. Então, deferido por 3-2. Ok. Item 23, Anjo da Guarda. Com a palavra, operadora. Bem, conselheiros, o veículo, nesse caso aqui, o veículo ele começou sua operação, um equipamento em pleno funcionamento, e tem a capacidade de interromper a aceleração automaticamente quando a porta se encontrava aberta. Só que no curso da operação teve um problema de desconexão dos sensores de emergência e, como se sabe, como é um problema de natureza elétrica, podem acontecer falhas. E foi o que ocorreu. Por isso, assim que foi verificado, o veículo foi recolhido. Por isso que eu peço que vocês votem pelo deferimento desse caso. Passo a palavra a Vice. Bom, conselheiros, Anjo da Guarda, equipamento de segurança, eu apenas espero que essa comissão mantenha a atitude firme que tem tido em relação a esse tipo de irregularidade e mantenha a autuação. É isso. Ok. Item 23 da pauta. Infração Anjo da Guarda.
Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Ok. Conselheiro Cleanto, seu voto. Anjo da guarda é indeferimento absoluto. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido 5-0. O último item da pauta, item 24, é falta de comunicação visual. Relator Cleanto Costa votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bem, conselheiros, nesse caso aqui, o veículo 1938, ele estava com o registro do destino auxiliar, que funcionava de uma forma mais moderna, que é aquele elétrico que fica embaixo. Desse modo, eu peço que vocês votem pelo deferimento, porque tinha lá aquela plaquinha de baixo, tinha o destino em cima e tinha a plaquinha de baixo informando o destino, a placa extra, informando o que deveria ter na placa física, né? Por isso, eu peço que vocês votem pelo deferimento desse caso, porque tinha a placa de auxiliar, que era essa eletrônica, que é uma mais moderna. Por isso que eu peço que vocês votem pela razoabilidade desse caso e votem pelo deferimento. Com a palavra dito. Bom, conselheiros, a colocação da placa indicativa de atendimento nessa linha é obrigatória. Mesmo o veículo tendo legenda secundária, que aqui Camila se refere, é obrigatória a colocação da placa de atendimento. Por quê? Porque a legenda secundária está dando os itinerários da linha. Está dando os itinerários da linha. Ela não pode ficar fixa indicando um atendimento. Até porque, senão, ela estaria descumprindo outra norma do RCTP, que é a colocação de adesivos ou placas de itinerários da linha. Então, a legenda secundária é usada para indicar o itinerário da linha. Fica aquele 2 segundos, vai passando, vai passando, vai passando. No caso do atendimento, tem que estar uma placa fixa, mostrando ao usuário que aquele carro é que vai realizar o atendimento à Rua Primavera. Não é o outro, não é o outro. É aquele carro que vai realizar o atendimento. E é obrigatório. Consta na uso da linha essa obrigatoriedade. A empresa não pode alegar que desconhece. Então, o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Obrigado, Adito. Item 24 da pauta. Infração, falta de comunicação visual. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pela razoabilidade, como existe um outro destino, eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela razoabilidade, deferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento. Bom, foi deferido 3-2. Encerramos por hoje. Eu gostaria de informar que as próximas reuniões nossa será na próxima quarta-feira e sexta também. Ok? Obrigado a todos. Ok, gente. Ô, Quarta e Diego, sexta. Diego, Oi. quarta e sexta Quarta novamente. e sexta. Porque Aliás, essa semana a gente só teve sexta. sim, isso mesmo. Aí a Desculpa. gente não tinha acordado, né, de fazer alternados para tentar dar uma Ok. diminuída aí, viu? Aí na Ok. próxima sexta-feira já vai ser aquele bloco só de ar-condicionado. Vai ser mais rápido, Ok. viu? Bom Obrigado, dia a gente. todos. Bom dia a semana. todos e todas. Bom dia. Tchau. Tchau, amigos. Tchau.